dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, antes de eu iniciar a pregação, eu quero relembrar os irmãos que nós temos uma escola dominical. Vi tantas crianças hoje aqui adorando o Senhor, e nós orando pelas nossas crianças. Pais, faça um esforço, traga o seu filho para a escola dominical. Você vai ser beneficiado, a criança vai ser beneficiada. É lógico, não é só para os adultos, não é só para as crianças, mas a escola dominical começou com criança. E também para os adultos, meus irmãos. Às vezes a gente sente uma falta muito grande. Os professores aqui que estão preparados, estudam, e às vezes chega aqui e tem poucas pessoas. E glória a Deus por aqueles que vêm. Não estou reclamando não, mas eu estou te convidando para que você possa fazer um esforço, se você pode, estar na escola dominical. Esse mês de novembro nós tivemos uma mudança, por causa da cantata. Todo mês de novembro nossa escola dominical voltou para o horário antigo, das 9 às 10h30. Vamos ver o mês de dezembro como vai se desenrolar, mas nós temos todo domingo uma escola dominical. Falando da cantata, hoje nós tivemos mais um ensaio também. O Jonadab explorou bastante. Vamos ver que sobrou alguma coisa aqui de voz para falar, mas está uma benção. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Dito isso, eu quero falar nesta noite sobre o Salmo 46. Meus irmãos, em 1521, um moço de 38 anos, ele estava a caminho daquela que talvez tenha sido a sua maior batalha da sua vida. Ele estava indo para uma cidade alemã chamada Worms, que servia para fazer assembleias, Aquilo, quando havia interesse do povo, eles reuniam e faziam assembleia para que tomasse decisões. Este moço tinha 38 anos quando ele foi para essa cidade, para uma assembleia chamada Dieta de Worms, chamado este moço de 38 anos de Martinho Lutero. Martinho Lutero, a caminho dessa cidade, quando ele está chegando naquela cidade chamada Worms, dizem a história que ele olhou para aqueles castelos enormes daquela cidade, imponentes, e ele compôs o hino 580, que me lembra 581, se eu não estiver enganado. Ele compôs um hino que chama Castelo Forte é o Nosso Deus. Esse hino serviu como, na reforma protestante, como uma marca registrada onde todos cantavam. Como que Martinho Lutero compôs esse hino? A história diz que conforme ele foi chegando na cidade, ele olhando esses castelos, ele inspirado por Deus, e ele começou a meditar e a lembrar do Salmo 46, que também dizem que era o seu salmo preferido. Ele, encorajado com aquilo que Deus estava dando de coragem para ele, ele compôs esse hino, e nas suas palavras, ele disse: ainda que em Worms haja tanto demônios quanto telhas naquela cidade, eu não temerei, eu não terei medo, porque o Senhor está comigo. Olha a posição de um homem que está enfrentando. Ele enfrentaria ali em Worms o clero, os religiosos da época, pessoas que mandavam
se sentiam-se ameaçados, eles mandavam matar as pessoas em praça pública. Não havia os direitos que nós temos hoje garantido pela nossa Constituição, que nós não sabemos até quando vai, mas temos a nossa garantia. Falamos em garantia, meus irmãos, mas não pensa que isso está em todo lugar. Nós temos lugares onde a lei não alcança, onde não tem policiamento, onde as pessoas encaram a morte para pregar o evangelho no Brasil. Se você vai para o interior de alguns estados, isso pode ocorrer. Mas Martim Lutero, tomado de uma coragem tão grande que vinha lá do alto, ele não temia o clero, ele não temeu Carlos V, que era o imperador da época, e ele não temeu os demônios que ali estavam todos, com o único propósito: tirar do coração de Martim Lutero, fazer com que ele desistisse daquela ideia de teses contra Roma, contra aquilo que estava assolando o povo. Este homem foi Martinho Lutero, homem que lutou para que o evangelho chegasse até nós de uma forma limpa, clara, transparente, como é a palavra do nosso Deus. Sem medo algum, ele entra naquela cidade com seu peito, o coração aberto, adorando o Senhor nosso Deus. Eu não temerei, eu não terei medo, porque o Senhor está comigo. Neste salmo, na mensagem de hoje, eu quero que você tenha em mente: eu não sei nada sobre você, e até aqui Deus não tem revelado nada. Nossa igreja não busca tanto, né, meus irmãos? Aqui nós não sabemos CPF de ninguém, RG. A gente prefere pregar a palavra de Deus. Mas Deus, que conhece o seu coração, Ele tem uma mensagem para você neste salmo. Deus tem uma mensagem para você neste Salmo 46. Quem compôs o Salmo 46? Os filhos de Coré ou de Corá. Quem foi Corá? Corá foi um daqueles 3 homens, Corá, Datã e Abirão, que um dia eles acharam que tinha que ter o mesmo privilégio que Deus tinha dado a Moisés. Um dia eles chegaram diante de Moisés e falaram assim: por que Deus fala só com você? Nós não aceitamos a sua liderança, nós questionamos o que você faz. E eles começam a questionar, e Moisés responder o seu servo e fala: Moisés, reúne essas famílias. Se eles morrerem de forma natural, significa que o Senhor Deus não te escolheu, Moisés. Porém, se a sua morte for de forma trágica, de uma forma que ninguém nunca viu, saberão que eu sou com você e que eu te escolhi. Quando eles se reúnem ali diante da tenda de Moisés, de repente, quando ele começa a falar, a anunciar: Moisés, servo de Deus, a Bíblia diz que a terra se abre nas 3 tendas de Corá, de Datã e de Abirão. 250 homens são engolidos pela terra. As famílias de Datã foram destruídas, os filhos foram destruídos. De Abirão, da mesma forma, foram todos destruídos, comidos, engolidos pela terra. Algo que eles não tinha acontecido. E a família de Corá foi morto, foi destruído.
Mas o texto deixa bem claro: mas os filhos de Corá não morreram. Olha, meus irmãos, a mensagem que Deus tem para nós, de um Deus justo. Talvez você que esteja aqui, os seus antepassados podem ter cometido coisas absurdas. Talvez alguém disse: olha, para sempre você e a sua família está marcada, para sempre será uma família amaldiçoada pelo que vocês fizeram. Mas você que está aqui nessa noite, Jesus te escolheu e rompeu a maldição. Hoje está difícil, Ivan. Rompeu essa maldição que estava sobre a sua família, e hoje você está aqui livre, adorando e glorificando a Deus, porque nenhuma maldição é sobre a sua vida, porque Jesus te libertou. O que fizeram no passado, mas foi o fato de você ter aceitado esse Cristo, e dele entrar na sua vida e mudar o seu comportamento, o seu coração. Deus está conosco nesta noite. Deus está com o seu povo nesta noite. Este salmo, meus irmãos, não há um tempo certo, não pode ser cravado quando é escrito. Vamos fazer revezamento de microfone. Isso me ajuda a perder a atenção. Mas acredita que ele possa ter sido escrito pelos filhos de Corá, quando Senaqueribe, rei da Síria, resolveu desafiar a Deus. Um dia, ele sitiou toda a cidade de Jerusalém. Ele ameaçou o rei de Israel. Ele disse: olha, quem é que você confia? Ele começa a olhar a história e fala assim: ó, observa o rei de tal nação. Ele tentou resistir por um tempo e virou meu escravo e virou súdito, foi dominado e não restou nada da sua nação. Observe as outras nações, eles confiaram nos seus deuses, eles acharam que podiam escapar da minha mão, mas o que se tornaram-se como nada, porque eu tenho poder, eu sitiei a sua cidade. Em quem você vai confiar? Ah, meus irmãos, ninguém pode desafiar uma pessoa que tem a sua fé estabelecida no Deus vivo. Ninguém pode desafiar aquele que apresenta a sua família diante do Deus vivo. Um Deus que rompe, meus irmãos, com aquilo que é impossível. E o servo do Senhor Ezequias, ele vai orar a Deus, ele vai clamar a Deus. Você confia, continua a ameaça, você vai confiar em quem? Eu tenho o poder em minhas mãos. E ninguém, meus irmãos, podia realmente escapar da Síria, que no tempo era o maior império que estava insurgindo. Mas Ezequias, ele convoca as famílias, ele convoca as pessoas, ele proclama jejuns e apresenta a Deus as ameaças de Senaqueribe. E Deus ouve a oração do seu povo. A Bíblia diz que naquela noite, quando eles se sentiram cheios de poder e de domínio sobre o povo de Deus, a Bíblia diz que o Senhor enviou o seu anjo lá no acampamento assírio,
E naquela noite, o anjo matou 185.000 soldados assírios. E é por isso que o salmo de hoje, ele vai falar sobre coisas impossíveis, que talvez você não sabe mais o que fazer, mas o Deus de Israel, o Deus dessa igreja, Ele te garante vitória nessa noite pelo poder do Espírito Santo. Ele vai aonde ninguém mais alcança, Ele vai aonde você não pode chegar. O Deus vivo, Ele é a resposta para a sua vida. O Salmo 46, ele é uma resposta para as nossas perguntas atuais. Tanto tempo, né, meus irmãos, escrito, mas tem uma palavra aqui que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que. Vamos meditar nesta palavra, meus irmãos, ainda que. Sabe o que Deus está falando para você nesta noite? Ainda que um juiz possa ter agido de forma injusta com você, não tema, Deus está contigo. Ainda que talvez a doença como um câncer, algo incurável pela medicina, ainda que ela tenha chegado na sua vida, em nome de Jesus, seja curado nessa noite. Ainda que alguém tenha te afrontado, ainda que a depressão talvez esteja batendo na porta da sua vida, e você não sabe mais para onde correr, ainda que tudo isso, a mensagem de Deus para nós nessa noite é: eu não temerei, eu não terei medo. Não é o homem que vai tirar a minha paz, a minha alegria, não é ninguém que vai me tirar a minha salvação, ainda que todos sejam contra a minha vida. E Ele está falando de coisas impossíveis, que nós não podemos controlar, ainda que haja terremotos, que haja maremotos, ainda que aconteça coisas grandiosas, que eu não tenho controle em minhas mãos, eu não temerei, eu não terei medo, porque o Senhor, Ele está conosco, o Senhor está com a sua igreja, o Senhor cuida de nós. Ainda que às vezes me falta criatividade para algo, eu não sei o que fazer, eu vou confiar neste Deus, eu vou confiar no Senhor que tem cuidado da minha vida, que tem me livrado da morte, que me garantiu a salvação eterna com Ele. Aleluia. Ainda que a minha fé às vezes não seja tão grande, eu não vou temer, porque o Senhor, Ele está conosco. Ainda que a minha família talvez tenha me desprezado, eu não temerei, porque o Senhor está conosco. Ainda que o nosso país passe por tudo o que está acontecendo, eu não temerei. Não é por causa de governos, é porque o Senhor está conosco. Ainda que alguém às vezes chega, meus irmãos, com uma notícia tão terrível como chegou para Jó. Meus irmãos, quando isso acontece, é Deus nos dando a oportunidade para manifestar uma fé viva. É Deus nos dando a oportunidade para que Ele seja glorificado através do nosso coração, da nossa alma.
Ainda que coisas difíceis estejam acontecendo, a mensagem de Deus para você nessa noite: não tema, não tenha medo. Deus está na sua vida. O Deus que chamou e te escolheu um dia, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus negócios, Ele cuida da sua filha, do seu filho. Não tema, Deus está aqui nesta noite e Ele fala com a sua igreja. Ainda que todas as coisas sejam contrárias, acredite, não tenha medo, se entregue na confiança deste Deus vivo. Ainda que as nossas possibilidades sejam mínimas ou quase nenhuma, acredite, Deus está com você. Não porque você merece, meus irmãos, porque às vezes as pessoas acreditam que merecem alguma coisa. Nós não merecemos nada, mas a misericórdia de Deus nos alcançou, e essa é a nossa alegria. Não é mérito, não, é por misericórdia de Deus, é por misericórdia de Deus. Tem um hino tão lindo da Lauriette, né, meus irmãos? Quem lembra? Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Quando Deus está conosco, eu não quero saber o tamanho dos meus inimigos. Quando Deus está com você, não importa o tamanho do seu problema. Faça como Davi, que não olhou para o tamanho de Golias, mas ele olhou para o grande Deus, para o Senhor. Meus irmãos, se nós colocarmos lado a lado com os nossos problemas, nós seremos derrotados. O que somos nós frente a um câncer? Nós não somos ninguém. O que nós somos frente a uma depressão? Ninguém. Mas nós, quando colocamos tudo isso e apresentamos diante de Deus, tudo muda. Tudo muda. E Deus está falando para você nessa noite que o dia chegou de mudar. Aquilo que talvez tenha sido gigante para você, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, Ele vai mudar essa situação, porque Ele é maior do que tudo isso que está te causando dores na sua alma, que te faz chorar, que te faz sofrer. Diante do nosso Deus, será anulado nesta noite, pelo poder da sua palavra, pelo poder da
sua palavra. As coisas que são impossíveis, Deus vai mudar. Deus vai mudar. Precisamos saber, neste salmo, quem Ele é. O versículo 1 e 10, ele fala sobre isso. A parte 1 e 10. Ele é Deus, Ele é refúgio, Ele é fortaleza. Um dia perguntaram, Jesus perguntou: o que dizem os homens ser o filho do homem? É falar: Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista ou um dos profetas. E Deus pergunta de novo: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Quem Ele é? E Pedro, sendo usado por Deus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você coloca dessa forma, tu és o Cristo, Senhor, o Emanuel que está conosco, tudo muda. Um dia também, quando os discípulos estão no barco, o barco sendo açoitado pelas ondas e pelos ventos, e Jesus estava na polpa do barco dormindo, descansando, e os discípulos amedrontados. E não tem nada de estranho, meus irmãos. Quem já andou de barco sabe que quando isso acontece, o medo vem. E de repente, eles acordam o mestre e falam: Senhor, olha o que está acontecendo, o barco está quase indo virar. E Jesus levanta, repreende o vento, acalma a tempestade, e alguém pergunta: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Este é Jesus, o nosso Salvador. Esse é Jesus que está entrando na sua vida nessa noite para acalmar a tempestade, para parar o vento que está te levando ao desespero. Ele é Senhor, Ele é Senhor, e Ele está conosco nesta noite. Ele é o caminho, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele está conosco para sempre. Segunda pergunta é: onde Ele está? O versículo 5 diz que Ele está no meio. Diz assim: Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará a romper da manhã. Deus, Ele não aceita outro lugar se não for no centro da nossa vida. Apocalipse diz que Ele caminha, Ele está no meio da igreja. E se você sabe que você colocou, entronizou Ele no meio, no seio da sua família, descanse em Deus nessa noite. Assim, esse dia eu estava pensando e vendo um vídeo sobre uma criança que ele se joga no vazio, nos braços do pai, confiante que o pai não vai deixá-lo cair. Faça assim nessa noite, se jogue nos braços de Jesus. Se você tem certeza que o Senhor está no meio da sua vida, no centro da sua vida, saiba que você está seguro. E a mensagem continua: eu não terei medo, eu não temerei. O que Ele faz? Ele faz cessar, né, meus irmãos? Cessar o quê?
Ele faz cessar as suas dores hoje. Ele vai fazer cessar o que te aflige, aquilo que ninguém sabe, só você sabe as suas dores. E é tão bom, né, meus irmãos, quando as nossas dores são conhecidas por nosso Deus. Quando nós sabemos que Ele conhece, então a gente se declara totalmente para Ele: Senhor, o Senhor sabe das minhas dores. O Senhor sabe que eu não sou forte como talvez as pessoas imaginam. O Senhor sabe aquilo que me aflige. O Senhor sabe o que me preocupa. Nessa noite, a palavra de Deus, Ele faz cessar. Ele faz terminar aquilo que está causando males na sua vida. Ele faz cessar as guerras até o fim delas. Saiba de uma coisa: essa guerra que você está passando, está lutando, nessa noite Deus, Ele toma para si. Ele luta por você, Ele batalha por você. Você chegou até aqui, mas Deus agora Ele vai tomar as suas dores. Se você crê nesta palavra, que o Senhor faz cessar a guerra, que o Senhor está no meio da sua vida, no centro da sua família, que Ele é o Deus poderoso, Ele faz cessar a guerra até o fim, para dar vitória ao seu povo, aos seus escolhidos, aquele que foi chamado pelo Senhor. Eu vou finalizar. Deus nessa noite marcou a sua vida. E talvez você fale: eu não tenho tanta fé. Você precisa conhecer melhor a Deus. Ele sabe que você chegou até aqui aos trancos e barrancos. Ele sabe que a sua força é pequena. Ele conhece a sua mente, o seu coração. E o mais importante, meus irmãos, Ele conhece as nossas limitações. Ele sabe tudo o que você precisa. Ele sabe alcançar você quando você já não aguenta mais, está cambaleando. Não tema, Deus resolveu te abraçar nesta noite, como um pai que abraça o seu filho e protege, livrando de tudo aquilo que causa males. Deus, através do Espírito Santo, Ele te abraça nessa noite. Deus, através do Espírito Santo, Ele está cuidando do seu coração nessa noite. Não tema, porque Deus está na sua vida. Essa luta não é mais sua somente. Deus, Ele entra na sua causa. Coisas impossíveis você vai ver, porque Ele é Deus que faz cessar a guerra. Ele é Deus que faz findar aquilo que nos causa males. Ele é o Deus vivo, e Ele está e habita no meio do seu povo. Esta é a palavra, meus irmãos, de Deus para nós nessa noite. Eu espero que você tenha entendido, e eu espero que você creia, que você confie neste Deus, que Ele cuida da sua vida, da sua família e da sua alma, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?